E quando eu recebi a denúncia, foi agora de manhã, eu fiquei tão reflexiva e pensativa sobre, mas aí eu fui orar. Sim, porque eu recebi uma denúncia do conselho que rege a minha profissão, e aí, ao invés de eu sentar e analisar o que eu fiz de errado, o que eu fui fazer? Fui orar. Se você fosse ao médico e ele começasse a expressar o amor dele pelo candomblé e te desse sugestões de rituais que você pode fazer para melhorar o seu problema, você ia se sentir bem ou iria denunciar o profissional? O que você acha dos psicólogos que usam da profissão para evangelizar os pacientes? Eu acho isso o cúmulo do cúmulo. Eu acho isso o auge do absurdo. Porque imagina só, você vai num psicólogo para tratar a sua depressão e você sai de lá achando que está com um demônio no corpo e que você vai queimar nos quintos dos infernos se você não se converter a Jesus. Por que eu tô falando isso? Porque uma psicóloga chamada Gisele Campos foi denunciada para o Conselho Regional de Psicologia por estar misturando a religião dela, a religião cristã, com a profissão dela de psicóloga. E ela veio gravar um vídeo chorando na internet. Então vamos começar a nossa fofoquinha nesse tribunal de minúsculas causas. Mas antes disso, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal. Bora lá! Gente, eu estou gravando esse vídeo porque hoje é dia 7 de outubro e eu acabei de ser denunciada pelo Conselho de Psicologia por expressar a minha fé. Então aí a gente já começa a ter um problema. Como assim você foi denunciada para o Conselho Regional de Psicologia por expressar a sua fé? O Conselho Regional de Psicologia não vai analisar a sua fé. Ele foi feito para analisar a sua conduta dentro da profissão. E uma das coisas que é proibida pelo Conselho de Ética de Psicologia é você misturar a psicologia com qualquer tipo de religião. Então, eu ainda não vi esse material, gente. Eu tô assistindo aqui com vocês. Eu vi pequenos cortes de alguns criadores de conteúdo, né, que falaram sobre esse assunto. E pelos cortes que eu vi, ela não foi denunciada pela fé dela. Ela foi denunciada por misturar psicologia com a crença dela. Então a gente já começa esse vídeo de uma forma tendenciosa. Eu acabei de ser denunciada pelo Conselho de Psicologia por expressar a minha fé enquanto profissional de psicologia. E quando eu recebi a denúncia, foi agora de manhã, eu fiquei tão reflexiva e pensativa sobre, mas aí eu fui orar. Sim, porque eu recebi uma denúncia do conselho que rege a minha profissão, e aí, ao invés de eu sentar e analisar o que eu fiz de errado, o que eu fui fazer? Fui orar. E no momento que eu estava orando, eu senti verdadeiramente uma alegria que eu não consigo explicar pra vocês. Eu estou com o olho em lágrimas porque eu estava chorando. E estou chorando agora ainda porque eu fui denunciada porque eu expressei Cristo nas coisas que eu faço. E alguém te denunciou, não denunciou porque você fala de Cristo. Te denunciou porque muito provavelmente você estava misturando a psicologia, que é uma ciência, que não tem nada a ver com religião, que usa métodos de investigação científica com a sua fé. E ela tá falando de uma maneira tão tendenciosa, eu tô sentindo uma forma tão tendenciosa no jeito que ela tá falando, sabe? Tá me parecendo que ela quer levar pra aquele lado de cristofobia, pra aquele lado de intolerância religiosa. A gente sabe muito bem que não existe intolerância religiosa contra crente. Crente não sofre intolerância religiosa. No dia, olha só, preste atenção. No dia, que você tiver, com a sua Bíblia assim debaixo do braço, indo pra igreja, e alguém te dá uma paulada porque você está com a Bíblia debaixo do braço, aí você vem reclamar de intolerância religiosa. Ó, já tô vendo que eu tô começando a passar raiva nesse vídeo. Eu fui denunciada porque eu mostrei Jesus. Em nenhum momento eu fui antiética com nenhum paciente. Eu nunca induzi a minha religião a ninguém.
Eu simplesmente me posicionei. Ah, então pronto. Então você, quanto psicóloga, posicionou a sua religião, a sua crença dentro da sua profissão. Ou seja, você literalmente acabou de falar que tá misturando Lé com Cré. E psicólogo nenhum, gente, tanto dentro de consultório quanto nas redes sociais, né? Vamos supor que você tenha um perfil profissional de psicologia. Ou seja, esse perfil é para você tratar de assuntos destinados à psicologia. Então, se, por exemplo, você grava um vídeo nesse seu perfil profissional misturando uma coisa com a outra, você já está indo contra o conselho de ética. Então, vamos supor que isso vira moda. Uma pessoa abre um perfil no TikTok, no Instagram, no YouTube e começa, por exemplo, a misturar psicologia com cura gay. Um psicólogo começa a falar: se um gay começar a buscar Jesus, Jesus pode curar a homossexualidade dele. Não estou falando que ela fez exatamente isso, é só um exemplo aqui que eu tô dando. O seu consultório de psicologia não é uma igreja, tem que ser um consultório de psicologia. E o seu perfil sobre psicologia tem que ser um perfil sobre psicologia. Com os princípios daquele que salvou a minha vida. E que é dono do mundo inteiro. Que criou absolutamente todas as coisas. E é engraçado pensar na criatura, né, que foi criada pelo Senhor, denunciando aquele que criou tudo. Não, mano, eu não acredito que eu acabei de ouvir isso. Gente, que absurdo, olha isso. Eu tô fazendo uma coisa que fere o conselho de ética de psicologia. Não é um absurdo eu usar minha profissão pra enfiar a goela abaixo a minha crença em cima dos meus pacientes, mas é um absurdo as pessoas me denunciarem. Foda-se se eu fiz algum tipo de juramento quando eu me formei. Eu peguei esse juramento e enfiei no meu rego. Mas eu lembrei de Paulo e um versículo em Mateus também que fala sobre de nós nos alegrarmos nas perseguições. Eu falei que ela ia meter uma dessa, de que ela tá sendo perseguida por ser cristã. Eu falei pra vocês que ela ia meter uma dessas. Eu fui ler: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu não fui denunciada porque eu fiz um trabalho ruim, porque eu não estudei, porque eu não dei o meu melhor, porque eu fui irresponsável. Eu fui denunciada porque eu falei o nome de Jesus. Então, depois de orar, eu agradeci ao Senhor. Senhor, obrigada pela honra de poder ser denunciada em favor do teu nome. E desculpa pro conselho de ética, você já pediu? Eu pensei que isso poderia acontecer porque eu já vi acontecendo com tantas outras pessoas, mas no começo eu sentia medo de que isso acontecesse. Só que hoje eu fiquei grata e feliz. Eu só queria trazer realmente esse compartilhamento e dizer que quanto mais nós somos perseguidos, mais nós crescemos. Vamos dar uma olhada nos comentários? Deixa eu guardar o meu veneno pra daqui a pouco. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Meu bem, primeira pergunta. Onde você expressou sua religião? Em sua casa? Durante algo pessoal? Ou dentro da clínica? Durante o setting terapêutico, eu também sou cristão. Acredito que Jesus é Senhor e Salvador. Mas também sou psicólogo e só levo religião para o setting se o paciente falar sobre. Mas não dentro da minha perspectiva, mas dentro da perspectiva dele, porque o que importa é a perspectiva do paciente, não do psicólogo. Não estamos no setting para dizer como as pessoas devem viver suas vidas, mas ajudá-las a compreender a origem de certos comportamentos e possíveis estratégias para lidar com as situações ou emoções que estejam sendo algo que demanda do paciente. O conselho arrasou. Espero que esse vídeo chegue neles para anexarem na denúncia. Se você fosse ao médico e ele começasse a expressar o amor dele pelo candomblé e te desse sugestões de rituais que você pode fazer para melhorar o seu problema, você ia se sentir bem ou iria denunciar o profissional? Ó, o Lucas arrasou. Que fone, vamos bater palma pra ele. Que espetáculo.
Meu Deus do céu. Vamos assistir um vídeo que a Aline Câmara fez explicando tudo de errado que essa psicóloga fez. O que a gente está assistindo é um crescimento alarmante de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que se autodeclaram cristãos e usam o consultório para proselitismo religioso. E eu não estou falando aqui de liberdade de crença não, porque esse é um direito inviolável. O que eu estou falando aqui é da violação ética que pode agravar de forma significativa o sofrimento psíquico de quem procura ajuda. E o que mais me deixou com raiva foi que essa psicóloga quis levar para esse lado de que ela estava sendo impedida de expressar a fé dela. Mas é como eu falei e como a Aline Câmara também falou, expressar a fé é um direito de todos. Só que o seu direito de expressar sua fé, a sua crença, ainda está abaixo da lei. O atendimento psicológico não é um espaço de evangelização, aconselhamento espiritual ou então de uma imposição moral. É um serviço de saúde regido por critérios técnicos, científicos e éticos. O Conselho Regional de Psicologia é muito claro. A prática psicológica é neutra. O profissional não pode impor crenças religiosas, morais ou ideológicas ao paciente. Ele não pode induzir fé, oração, culpa, submissão espiritual ou promessas de cura espiritual como recurso terapêutico. Se um profissional substitui o método científico por doutrina, ele está cometendo sim infração ética. O versículo em Mateus também que fala sobre de nós nos alegrarmos nas perseguições. E eu fui ler, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Denunciar esse tipo de conduta não é uma perseguição religiosa, não. Isso é responsabilização profissional. E repito, a fé é um direito individual, mas não é uma ferramenta clínica. O consultório não é igreja. E isso precisa ser levado muito a sério. A autoridade espiritual bloqueia a autonomia e o pensamento crítico. Em pessoas com histórico de trauma religioso, esse tipo de abordagem reativa feridas antigas, reforçando ainda mais o medo, a vergonha, a submissão. E o paciente passa a acreditar que ele está sofrendo porque ele falhou espiritualmente. Isso daí que ela tá falando me lembrou até mesmo que o Ismael já falou. Agora eu não lembro o vídeo que o Ismael falou, mas ele disse que ele teve que fazer alguns tratamentos psicológicos na adolescência dele e o psicólogo que fazia o acompanhamento dele era cristão. E o Ismael relatou que o tempo todo ele queria ficar falando sobre a sexualidade do Ismael, como se a sexualidade do Ismael, né, o fato dele ser gay, era responsável pelos transtornos que ele estava apresentando. Mesmo ele já tendo falado que não tinha nenhum problema com a sexualidade, que ele era muito bem resolvido, o psicólogo sempre tentava voltar no assunto da sexualidade. Por quê? Porque era um psicólogo crente e queria misturar a psicologia com a religião dele. Então imagina um paciente que já vem de um trauma por ser de um meio cristão, sei lá, um paciente homossexual que sofre preconceito dentro da própria família porque tem uma família cristã, vai num psicólogo tentar solucionar esse problema e chega lá o psicólogo mete uma dessa. Que a culpa é dele por ele ter procurado a igreja errada ou a religião errada, que o problema é dele e não da religião. Eu simplesmente me posicionei com os princípios daquele que salvou a minha vida e que é dono do mundo inteiro, que criou absolutamente todas as coisas. E é engraçado pensar na criatura, né, que foi criada pelo Senhor, denunciando aquele que criou tudo. Então fique muito atento. É um sinal de alerta quando o profissional usa versículos bíblicos, oração, Deus, demônio, pecado, inferno, espíritos como explicação clínica, ou quando ele questiona a fé ou a descrença do paciente como condição para melhora, quando ele também minimiza o sofrimento dizendo que é falta de fé, ou quando se apresenta como terapeuta cristão misturando ali religião com prática clínica. Então fica... Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisa escrita na bio do perfil dela do TikTok. Olha só isso aqui, olha só o que tá escrito na bio. Foi muito bom ela ter falado disso. Falo de saúde mental e espiritualidade. Então tá aí, uma psicóloga que quer falar de saúde mental, que é um campo da psicologia, e quer colocar a espiritualidade no meio. Então fica aqui a dica. Sempre que você for procurar um profissional, pergunte na primeira sessão se a prática dele é neutra e se é baseada em evidências. Exija um contrato terapêutico claro. E interrompa o atendimento se você sentir culpa, medo espiritual ou coerção. Liberdade religiosa não inclui usar o sofrimento psíquico alheio para evangelizar. Isso é abuso de poder. E aí ela veio gravar um vídeo explicando o que aconteceu. Será que depois desse vídeo a gente vai ficar do lado dela? Vamos ver. Mas afinal, por que eu fui denunciada ao Conselho de Psicologia? Ou melhor, vamos começar pelos motivos pelos quais eu não fui denunciada?
Primeiro ponto e muito importante, eu não fui denunciada por orar por pacientes dentro de sessão. Eu nunca fiz isso. Segundo ponto, eu não fui denunciada por usar a espiritualidade como abordagem terapêutica. A gente acabou de ler na bio do seu TikTok, que é um perfil profissional. Inclusive, você coloca do seu nome do lado psicóloga. E você colocou assim na bio. Vou ter que mostrar mais uma vez. Falo de saúde mental e espiritualidade. Terceiro ponto, eu não fui denunciada por pregar em sessão. E quarto ponto, eu não fui denunciada por induzir a minha fé a nenhuma pessoa. E quinto ponto, eu não fui denunciada por nenhum paciente. E inclusive, meus queridos, amados pacientes, por favor, me contem aqui nos comentários se em algum momento eu já orei por você em sessão, se em algum momento eu já induzi a minha fé a você em sessão. Me conta aqui. Agora, depois de todos os motivos pelos quais eu não fui denunciada, afinal, por que eu fui denunciada? O caráter da denúncia foi exclusivo sobre a minha rede social. Um vídeo específico onde eu falava que o Senhor tinha me dado uma palavra para abrir um espaço, o espaço Akairos. E além disso, tiraram prints da minha bio, onde eu falava que eu glorifico a Deus em tudo que eu faço. Ele também tinha o meu nome de psicóloga e essas questões foram o teor da minha denúncia. Existe um projeto que está no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo e que eu relutei muito em colocar em ação, mas com esse vídeo de hoje eu realmente inicio um projeto que nasceu no coração do Senhor. Esse vídeo é o start da minha clínica Akairos. A psicologia não entrou na minha vida por acaso. Todos os passos dados foram direcionados pelo Senhor. E este passo, esta clínica, esta empresa, também é uma direção do Senhor. Então, se você almeja ser atendido por profissionais cristãos, por psicólogos cristãos, a Clínica Akairos será o teu lugar. Na Clínica Akairos, todos os profissionais serão cristãos. Nós seremos completamente éticos e responsáveis com a nossa profissão. Mas o nosso coração sempre estará ancorado naquilo que é mais importante, que são os nossos valores e quem nós somos em Cristo. E é importante ressaltar que esta denúncia veio como um aviso, uma orientação. E para você que estava em dúvida, aqui está explícito e claro para você qual foi o motivo da denúncia. Para que não se espalhem mais mentiras, porque isso sim é cabível de denúncia. Você simplesmente lançou um vídeo e você, nesse vídeo, que foi o primeiro vídeo que a gente viu, ela não falou em nenhum momento, ela não explicou o porquê da denúncia. A gente viu o tempo inteiro que ela estava dando a entender que ela misturava a religião com a profissão dela. Ela fez um escarcéu todo naquele primeiro vídeo e agora tá falando que o pessoal tá mentindo sobre ela, sendo que foi o próprio vídeo que induziu as pessoas a isso? Já passou um óleozinho de peroba nessa sua cara de pau? Mentiras, calúnias que estão saindo e difamações são cabíveis até de processos. Tô esperando o processo, fofa. Então, queridos, não falem do que vocês não sabem. Vamos ver o que o pessoal tá falando nos comentários? Então a denúncia está corretíssima, você só confirmou com esse vídeo. Exatamente. Exatamente, fora todo o drama que ela fez no outro vídeo. Psicólogos podem ter fé. Podem ter fé, mas não devem fazer apologia à religião na rede profissional. Exatamente. Mas é psicóloga ou pastora? É muito simples. Nós psicólogos, uma psicóloga falando. Nós psicólogos não podemos atrelar nossa fé com nossa profissão. No seu Insta pessoal, você pode colocar o que quiser na sua bio, gravar quantos vídeos quiser de Deus. Mas no seu Insta profissional não deve ter nada relacionado a isso. Nosso Conselho Federal é claro. Uma psicóloga falando que o próprio Conselho Federal de Psicologia proíbe esse tipo de prática nas redes sociais. Então não tem nem mais o que discutir, né, gente? E você, o que você acha dessa confusão toda? Você já foi em algum psicólogo? Algum psicólogo quis diretamente ou indiretamente impor a religião dele em cima de você? Ou já te fez se sentir culpado por você ser de uma
religião diferente da dele? Conta aqui pra mim embaixo nos comentários. Aproveita, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Um beijo e até a próxima fofoca.